aí, pessoal? Quase acabando aqui. Silêncio, virando para frente, pessoal, aqui. Dando continuidade ao nosso estudo da filosofia moderna, hoje nós vamos conhecer um filósofo moderno, inglês, na verdade irlandês, né? Chamado George Berkeley. George Berkeley é um imaterialista. O que significa isso? O imaterialismo é uma corrente filosófica que diz que a matéria não existe. E o seu imaterialismo é um também idealismo. Porque tudo que existe são ideias. A própria matéria, a concepção de matéria é uma ideia. Então o que eu chamo de matéria nada mais é do que uma ideia. Isso é um idealismo imaterialista, que deriva do empirismo. Empirismo é uma corrente filosófica que tudo que nós conhecemos vem da experiência. E qual é a experiência? Experiência sensível, ou seja, nós conhecemos graças aos 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos que nós usamos para conhecer o mundo? Visão, audição, tato, paladar e olfato, né? Só que na verdade, essa experiência sensível do imaterialismo idealista de Berkeley não diz que nós conhecemos o mundo fora de nós, mas o mundo dentro de nós. É uma coisa muito maluca. Por exemplo, pense numa floresta que existe, real. Se uma árvore cair nessa floresta agora, vai fazer barulho? Pense numa floresta e uma árvore caindo nessa floresta agora. Se ela cair, vai fazer barulho? Será? Para o Berkeley, não. Ser é ser percebido. Se não tiver ninguém percebendo, não faz barulho. E essa árvore nem existe, porque ninguém está percebendo. Ela nem caiu. Eu não posso dizer que há chineses, porque eu não estou percebendo chineses agora, nesse momento, na China. Ser é ser percebido, ou seja, só existe aquilo que nós percebemos. E tudo que nós percebemos são ideias. Não percebemos uma realidade fora da nossa mente. A nossa mente é como um computador. Estou lidando ali com ideias que estão sendo processadas nesse computador. Se alguém desliga o computador, o mundo deixa de existir. Se alguém desligar o nosso computador, que é o nosso corpo, o mundo deixa de existir. O mundo só existe enquanto eu estou vivo e consciente para perceber as ideias, que é o processo desse suposto mundo. Mas é o mundo que existe na minha mente. Então tudo se processa aqui. E para ele não existe nada fora disso aqui. Inclusive quando você quer desligar, o mundo deixa de existir. Só que ele era religioso, ele era bispo da igreja anglicana. Ele tentou resolver esse B.O. aí. Peraí, se tudo é ideia, o mundo não existe, isso vai dar problema. E Deus? Não é justamente Deus que garante que existe um mundo fora das nossas percepções. Então, é Deus que garante que a árvore caiu lá. Mas tudo isso é muito complexo, né? Tem alguns experimentos que mostram o quanto a nossa percepção ela não corresponde ao mundo real. Se você fechar um olho, deixar o outro aberto, ficar mexendo o que está aberto, você vai ver o mundo se mexendo. O mundo está mexendo? Faça o experimento, você vê, fecha o olho e fica mexendo o olho que está. As coisas mexem. Peraí, a realidade está se movendo? Não. É a sua percepção. Se você tiver com uma mão quente, outra mão gelada, você colocar as duas numa água quente, a mão gelada
vai sentir a água extremamente quente. A mão quente, se ela estiver mais quente do que a água, ela vai sentir que está frio. A nossa percepção, ela é exclusivamente algo que se processa em nós. Isso aqui é tão maluco que vem de encontro ao mundo da física quântica. Não sei se vocês já estudaram algo sobre física quântica. A física quântica trata sobre o mundo subatômico, o universo abaixo ou menor do que os átomos, de elétrons, prótons, nêutrons, quarks, fótons. Essas partículas subatômicas, elas funcionam de uma maneira completamente caótica. Tanto que o princípio básico da física quântica é o princípio da incerteza. O que diz o princípio da incerteza? Quando eu consigo identificar a posição de uma partícula, eu não consigo identificar a sua velocidade. Quando eu acerto a velocidade, eu não consigo acertar a sua posição. Por quê? Porque as partículas subatômicas, elas funcionam de duas maneiras: como partícula e como onda. E aí o observador, ele muda a forma como você percebe. Então, quando você observa um fenômeno na física subatômica, a sua observação vai mudar a forma como o fenômeno se dá. Porque ao mesmo tempo o fenômeno está acontecendo em duas dinâmicas distintas, como partícula e como onda. Por isso agora não estou vendo a Lua, e, portanto não posso afirmar que a Lua existe. A Lua tanto existe quanto não existe. É o gato de cheiro, é muito maluco, né, da física quântica. Mas a gente encontra isso que o Berkeley estava falando. Que a nossa percepção, ela muda a realidade. Essa experiência aqui do olho, você está mudando a realidade, está fazendo a realidade, o mundo se mover sem estar se movendo. Quando você observa um fenômeno da física quântica, o fato de você estar observando muda o fenômeno. Ou seja, o fenômeno não existe independentemente da nossa percepção de alguma maneira. É muito louco, muito maluco. É possível fazer um pequeno liberto visual para mostrar como existe uma diferença entre o mundo que aparece para nós e o próprio mundo, que é essa experiência do olho na física, né? A solução para esse problema era simplesmente negar que o mundo material existia fora de nossas mentes. Por quê? É óbvio. Coisa como ela funciona na minha mente, né? Como ela é na realidade. Ou seja, a minha percepção, ela muda a realidade. É possível, a partir daquilo que eu experimento, fazer com que a realidade mude. E até se a gente pensar de uma forma mais abrangente, a gente pode também chegar a essa conclusão. Peraí, como é que é o mundo material fora da nossa mente? Ele não é tal como nós percebemos. Inclusive a nossa percepção desse mundo, ela é enviesada. Nós, seres humanos, enxergamos uma quantidade X de cores. Um papagaio enxerga muito mais cores do que nós. Então o mundo para o papagaio é completamente diferente do mundo que a gente vê. Qual que é o mundo verdadeiro, o nosso ou do papagaio? Os dois, Talvez do papagaio, né? A gente que é limitado só enxerga uma quantidade de X que é menos de cores. O mundo para o cachorro tem menos cores do que para a gente. Não, é quase algo em preto e branco o mundo do cachorro. Mas aí, em compensação, o cachorro tem outros sentidos melhores que nós. O cachorro escuta coisas que a gente não escuta. E aí, quem está escutando os verdadeiros sons do mundo? A gente ou o cachorro? Por isso que foguete é tão incômodo para cachorro. Porque aquilo ali afeta de tal maneira o aparelho auditivo deles que eles ficam atordoados. Até um apito de cachorro, um apito inaudível para os ouvidos humanos. Mesma coisa o olfato. O olfato do cachorro é muito melhor do que o nosso. Tanto que o cachorro, ele se identifica não pela visão. O cachorro, quando se olha no espelho, ele não acha que está diante de si mesmo, ele acha que é um outro cachorro. Porque a visão dele é falhada. Como é que ele sabe que ele é ele mesmo? Através do cheiro. Por isso que ele mija no lugar. É o cheiro dele.
E ele se reconhece ali. Ele está demarcando o território, assim, deixando que é o principal sentido dele, através do cheiro. Ele conhece o dono pelo cheiro, conhece a si mesmo pelo cheiro. Ele reconhece o mundo muito mais pelo olfato do que pela visão. A visão não é o principal sentido do cachorro. Mesma coisa as papilas gustativas. A gente sente muito mais sabor do que os cachorros e gatos. Então, quem desses aí está percebendo o mundo real? Alguns a gente é melhor que eles, outros são melhores que a gente. Mas a maioria. Tipo, a gente não vê tudo, Não. não escuta tudo. Mas aí se tiver um outro ser que capta mais coisas do que os animais? Aí. Doença terrestre. A questão é a percepção, por isso que ele vai falar. Esse est percipio, ou seja, ser é ser percebido, só existe aquilo que nós percebemos. E cada percepção é única. Eu não posso falar que a forma como eu vejo o mundo é a forma como o mundo é. A forma como eu vejo o mundo é a forma como a minha percepção construiu o mundo na minha cabeça. Então, a solução era simplesmente negar que o mundo material existe, né? Tudo que existe, na verdade, é a nossa percepção, são as nossas ideias. Eu não posso dizer que existe algo fora das minhas ideias. Porque para dizer isso eu teria que dizer que as minhas ideias correspondem a essas coisas. As minhas ideias não correspondem a essas coisas. Minhas ideias são uma representação dessas supostas coisas. Aquelas dificuldades que até aqui têm entretido os filósofos e bloqueado o caminho para o conhecimento são inteiramente devidas a nós. Ou seja, a gente constrói mundo e cada um constrói mundo de uma forma diferente. Inclusive, pode perceber que numa sala de aula tem quantas pessoas aqui? 40? 40 pessoas com 40 visões diferentes sobre vários assuntos, sobre vários pontos. Ninguém pensa completamente igual, porque cada um tem uma percepção diferente da realidade. Primeiro levantamos poeira e depois nos queixamos que não conseguimos enxergar. Né? Temos sustentado que todos os objetos existem quando são percebidos. Ou seja, ser é ser percebido. Só existe aquilo que nós percebemos. Eu não posso falar que existe algo além da minha percepção. Eu só posso falar que existe aquilo que eu estou percebendo. O calor e o fio são exemplos daquilo que John Locke chamava de propriedades secundárias de um objeto, né? Que de fato dependem da mente. Então tudo depende da nossa mente. Talvez o principal quebra-cabeça associado à ideia de Berkeley seja como os objetos persistem quando não estão sendo percebidos. Ele tem que resolver isso com Deus. Posso levar aqui? Posso dar um recado? Tem um pincel? Pessoal, meu nome é Sara, eu sou dona do Colégio Nerd em Uberlândia. E o que eu venho oferecer para vocês? Um cursinho.